Bom dia a todos e todas e bem-vindos ao Good Morning Trading desta segunda-feira, 8 de junho do ano da graça de 2026, onde um trader fala para traders. Na sexta-feira à noite, em Wall Street, vivemos a sessão mais violenta do ano. O Nasdaq despencou quase 5%, fechando em queda de 4,18%, seu pior dia exatamente desde abril de 2025, e cerca de US$ 1 trilhão evaporou do mercado. Evaporado no ar apenas nas ações de inteligência artificial. Nesta manhã, tivemos a onda de choque atravessando a Ásia, especialmente a Coreia, que levou um grande tombo, pois acionou um circuit breaker. Para quem não sabe, um circuit breaker é quando os preços caem demais e eles simplesmente interrompem a bolsa, desligam os computadores para que as pessoas não possam mais operar ao vivo nas bolsas, dando tempo para que recuperem um pouco o juízo, já que o índice KOSPI, que é o índice coreano, havia perdido quase 8% logo na abertura, então preferiram desligar tudo. A Samsung já estava com menos 10% na abertura. Assim, o grande debate está reaberto. Será que a euforia da inteligência artificial acabou? Estamos diante de uma bolha prestes a estourar? Portanto, fiquem atentos e mantenham-se ligados até o final deste programa, pois na anedota do dia eu vou apresentar para vocês um discreto exército de investidores japoneses que, há quase 30 anos, faz tremer o mercado de câmbio. Vamos ver do que se trata. Portanto, temos 3 questões que vão marcar o ritmo da nossa sessão: o destino dos semicondutores e da IA, o iene que está por um fio após o abalo coreano. E eu vou explicar isso para vocês em detalhes. E a inflação americana de quarta-feira? Vamos lá, vamos rapidinho dar uma volta pelos mercados. Então, como vocês sabem, Wall Street na sexta-feira à noite. A sessão foi mais do que difícil, o Nasdaq fechou em menos 4,18%, o S&P 500 perdeu quase 3%, só o Dow Jones se saiu bem, perdendo apenas 1,35%. Por quê? O gatilho dessa queda não é um medo em relação à demanda, por exemplo. Muito pelo contrário, é o emprego americano que está forte demais. A bolsa começou a cair porque tivemos excelentes notícias econômicas. Nos Estados Unidos, o desemprego está caindo e eles estão criando cada vez mais empregos de forma muito vigorosa. Então, por que isso faz as ações caírem na bolsa? E especialmente a inteligência artificial. Simplesmente porque, se o desemprego está caindo e há uma enorme demanda por criação de empregos, há concorrência. Oferta e procura. Isso significa que você terá que pagar seus funcionários. É muito mais caro mantê-los por perto ou atrair novos. Então, quando você está no Walmart, por exemplo, e você é uma loja grande, você vai ter que aumentar um pouco. Seus funcionários, os funcionários que são mal pagos, você vai dar um aumento de $1. Eles vão ficar felizes, isso não vai te custar muito caro. Mas na inteligência artificial, quando é preciso aumentar o salário de um engenheiro especializado em IA no Google, na Anthropic ou no ChatGPT, o aumento salarial é na casa dos milhões de dólares. Para conseguir manter o cara, estamos falando de salários de 10, 12, 15, 20 milhões de dólares. Você dá um pequeno aumento, ele recebe 5%, imediatamente. 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de dólares a mais. E é por isso que tivemos uma realização de lucros muito grande, um pouco mais acentuada, mas isso não coloca em questão toda a inteligência artificial. Isso não coloca nada em questão. É justamente porque está funcionando bem demais. E que, por isso, se eles tiverem que aumentar muito o salário dos engenheiros, as margens vão ser reduzidas. Eles vão ganhar um pouco menos de dinheiro. Então, tivemos esse medo que se espalhou pela Ásia. O Nikkei perdeu quase 4% essa noite. Então, aqui também foram as empresas de tecnologia que mais sofreram. A Coreia, como já mencionei, e aí temos os outros índices que estão indo mais ou menos bem. A China está se saindo bem, menos 1,5%, e a Austrália, menos 0,7%. E os futuros americanos estão tentando se recuperar, então vocês veem, a situação não está. Não estamos nem um pouco em uma situação de fim do mundo, e vamos ver por quê. E agora vamos para a análise técnica. Então, ainda não otimizei tudo nos meus softwares de análise.
e de inteligência artificial, mas normalmente eu programei para que, quando eu disser a palavra análise técnica, automaticamente, sem que eu precise fazer nada, ele mude para o gráfico. Bom, isso deve acontecer em cerca de uma semana, eu acho. Então, análise técnica, vamos lá. No meu preferido, tô nele, no Nasdaq. Então, queda de sexta-feira, clássico. Então, atenção, perdemos menos 4, um pouco mais de menos 4% no Nasdaq. Nas redes sociais é pânico total, fim do mundo, etc. Bom, então eu tomo como base duas coisas. Ou eles não sabem absolutamente nada e eu começo a acreditar em 90% que 90% das pessoas nas redes sociais não sabem absolutamente nada sobre a bolsa, ou têm uma experiência de coelho de menos de 6 meses. Eu, quando comecei o Nasdaq futuro há 20 anos, uma variação de mais 3 ou menos 3% no dia era uma variação normal. Ao contrário do que se pensa, o Nasdaq está cada vez menos volátil. Então, uma variação de menos 4% para um veterano como eu é um dia como outro qualquer, e tá longe de ser pânico. Ainda mais porque tudo funcionou bem, tivemos um bom rebote no pivô mensal, tivemos um bom rebote na middle 100, um mensal há uma hora atrás ainda estava reagindo ali e recuperou mais de 1%, quase 2%, quase 300 pontos. Então, os velhos métodos, se é que posso dizer assim, continuam funcionando muito bem. Pude falar sobre isso com meus alunos no Good Morning Trading Premium. Agora faço o Good Morning Trading Premium às 8 horas e vocês terão o Good Morning Trading Clássico Lite no YouTube por volta das 8h30. Então, meia hora depois, mais ou menos, prioridade para meus alunos. Então, bom, nada de especial e estamos resistindo bem. Para tomar só um pouquinho de distância, nos últimos 2 meses subimos sem parar e passamos de 23 mil para 31 mil pontos. Basicamente, nos últimos 2 meses, em linha reta, tivemos uma alta de 33% no Nasdaq. Isso não preocupou ninguém. É totalmente normal. Quando em 2 meses sobe 33%, é totalmente normal. E quando em um dia cai 4%, é pânico. Bom, vamos respirar fundo. Para não dizer algo um pouco mais vulgar. A gente só avançou nesses 2 meses. Além disso, 25%, pronto, ainda estamos muito, muito no positivo. Se essa pequena queda te assustou, é porque seu gerenciamento de risco não está adequado. É porque você não está pronto para enfrentar um dia de verdade. Um verdadeiro dia negro nos mercados. Então, nada de pânico. Na Coreia, vimos que houve um certo pânico. Eles cortaram os circuitos. Isso não significa que não teremos pelo menos mais um dia, 5%. Sinceramente, ninguém sabe. Ninguém consegue prever o futuro. Sinto muito, mas sou muito mal visto pelas 10 horas de boa sorte e pelas 10 mulheres de boa sorte. Mas até hoje, em 50 milhões de histórias humanas, ninguém conseguiu prever com precisão o que iria acontecer pela manhã. A única coisa que conseguimos prever no dia seguinte, a única coisa que conseguimos mais ou menos prever é o tempo. O resto, absolutamente nada. Ainda há muitos passos a serem dados para isso. Vamos tentar viver mais 50 milhões, mesmo que eu duvide desse rebote. Olha, tá tendo um rebote, tá em fase de espera. E nós, como? Como lidar com esse tipo de duas situações? Bem, a gente espera. A gente espera chegar em níveis que já identificamos com antecedência como extremamente fortes, como um ponto pivô semanal. E fazemos exatamente o mesmo trabalho de sempre. Essa é a grande vantagem do scalping. Se os mercados entram em pânico, fazemos o nosso dia. Se os mercados estão parados, fazemos o nosso dia. Fazemos praticamente o mesmo número de pontos e pronto. E não nos importamos, não temos uma carteira em swing que acabou de levar um prejuízo de menos 5 ou menos 10% e não sabemos mais o que fazer. E é isso. A gente entra, sai 1 minuto depois, 2 minutos depois, 3 minutos depois. Obrigado, até logo, e deixamos os outros correrem para todos os lados. Então é isso. Se você quer chegar a um tipo de trading que perceba isso, se você dorme todas as noites e opera no máximo de 1 a 2 horas por dia, considere o scalping. Você recebe os resultados imediatamente, sem precisar esperar. Por isso penso, sou um hiperativo e é por isso que adoro isso, o scalping.
Eu entro, espero, vamos lá, alguns segundos. 1 minuto, eu sei se ganhei ou perdi. E a gente parte para outra, e parte para outra. Não ficamos remoendo, nos lamentando, nos preocupando com a carteira, etc. Amanhã pode cair 10% e estamos felizes. Amanhã pode subir mais 10% e estamos felizes. Os scalpers são pessoas que estão sempre felizes. O que eles querem mesmo é que a bolsa esteja aberta. É a única coisa que pedimos e há 200 anos ela está mais ou menos. Ela está mais ou menos aberta há 150 anos, ou melhor, 100, 140 anos. Desculpe, ela está mais ou menos aberta de forma regular, então para nós está tudo certo. O Nasdaq fez seu pequeno repique. Vou passar rapidinho pelos americanos para vocês. Mesma coisa, estabilizou, vou deixar um mensal no SP. 500, isso é limpo, isso é limpo. Temos um apoiador mensal que poderia vir nos ajudar se continuarmos em declínio. E o índice que menos caiu, permanecendo em seu ponto mais baixo, mas há 15 dias, é o Dow Jones, porque é menos impactado pela extrema volatilidade do mercado de trabalho americano. Os índices europeus estão caindo muito pouco. No final, caiu 0,76 no CAC 40. Estamos praticamente no topo de mais de 2 meses, então sim, isso significa que as coisas vão bem. Então, é claro que, infelizmente, o CAC 40 não é muito impactado pela inteligência artificial, porque não tem nenhuma empresa de inteligência artificial, então não há muito impacto sobre ele. Por outro lado, o DAX é um pouco mais impactado porque ele ainda tem. Não são empresas de inteligência artificial, são empresas de software que podem ser impactadas. Elas também, porque acabam tendo seus melhores engenheiros um pouco roubados pelos americanos. Aqui se tem uma corrida pela matéria cinzenta. É isso que faz com que a inteligência artificial permita acelerar as coisas. Mas ainda são necessários humanos para guiar e direcionar tudo isso. E aí, no setor de software, alguns estão com dificuldades a princípio, porque a inteligência artificial poderia substituir facilmente soluções que eles vendem por $10.000 por ano. E se, por uma assinatura de $200 e alguns scripts bem feitos, você pode fazer a mesma coisa, bom, você não vai gastar $10.000, a menos que esteja recebendo propina. Aí já é outra história. Eu falei sobre isso um dia, fui até engraçado. Eu trabalhei para um grupo internacional, onde eles pagavam pelos computadores, compravam 10.000 computadores, não vou dizer de qual marca, e pagavam mais caro do que eu, que comprava unidade por unidade, como pessoa física. Reticências. Na verdade, é um clássico. Então, o DAX, por outro lado, no meio do teste mensal, está reagindo bem. Vamos lá, vamos falar do ouro. Bem, escutem, o ouro nada muda. Tá caindo, é isso, já estamos acostumados. Já faz 2 meses que o ouro está caindo, continua e ainda acelera. Mesmo assim. Então, o ouro se recuperou de novo, levou mais uma boa pancada. Já faz várias semanas que eu digo para vocês, olha, não é algo para comprar. Bem, escutem, é isso, não é algo para comprar. Você pode devolver o anel de ouro que pegou da tia Janine, não vale mais nada. Agora, vamos para o Bitcoin. Bem, escutem, mesma coisa. Há um mês está caindo, perdeu $13.000. $20.000, desculpe, perdeu. 1/4 do seu valor. Bem, ainda vale alguma coisa. Ainda tem gente que acredita nisso. É uma tulipa holandesa que está demorando para murchar. Porque por trás disso existe a esperança da classe média de enriquecer sem fazer nada. Eles esperam que um dia vão acordar de manhã e o Bitcoin vai estar valendo $1 milhão, porque é isso que vem dizendo para eles há meses, anos. E é bom. No dia em que você for pago em Bitcoins, a gente volta a conversar. No dia em que você comprar sua casa Bitcoin Som, a gente conversa. E no dia em que você for fazer compras em um grande supermercado usando Bitcoins, a gente volta a falar sobre isso. Por enquanto, é um conceito que ainda por cima é open source. Pronto, isso sobre os $62.1975. Quanto vale o Bitcoin? Você tem mais ou menos $62.500 de pura especulação. E claro, temos nosso querido petróleo que vai subir. Ainda mais porque, nesta manhã,
O Irã lançou salvas de mísseis contra Israel. Estamos aguardando a reação de Donald Trump, mas, bom, já estamos até acostumados. Agora, esse envio faz o preço do barril de petróleo subir alguns dólares. Se isso tivesse acontecido há 10 anos, o barril estaria a 120, 130 dólares. Agora estamos até abaixo dos 100. Vejam, não há motivo para pânico. Agora estou procurando o botão. Não é esse aqui. É esse aqui, pronto. Então, eu queria falar com vocês sobre o barômetro do dia. O barômetro do dia é o iene e o grande jogo do carry trade. Prestem atenção, vocês estão prestes a aprender talvez muitas coisas. O iene está atualmente em torno de 160 ienes por dólar. Essa é mais ou menos a linha de intervenção, aquela que faz as autoridades de Tóquio reagirem. O Banco Central do Japão vai se reunir. Então, eu esqueci a data. É daqui a uns 10 dias, mas vai ser interessante de acompanhar. Então, o princípio é relativamente simples. Há mais de 20 anos, 30 anos até. A gente pega emprestado iene, cuja taxa de juros é muito baixa. Então dá para comprar iene por um preço baixo. Então, pegamos iene emprestado e aplicamos em algum lugar onde rende um pouco mais de juros. Vou simplificar totalmente. Você compra iene a crédito a... não são esses os números, mas você vai entender. A 1%, por exemplo, e você coloca em uma conta. Você vai para os Estados Unidos, por exemplo, em títulos do Tesouro a 4%, aí você ganha 3% sem fazer nada. Isso funciona há quase 30 anos. Mais ou menos, então, a gente compra iene, pega iene emprestado para comprar algo que rende um pouco mais, e isso funciona muito bem. Você vai ao seu banqueiro, pega emprestado a 2% e empresta para alguém a 4%. Pronto, é fácil. Você ganha dinheiro. Mas tivemos golpe em Seul. Quem? Isso pode ser a faísca que acende o pavio. Lembre-se de uma coisa. Ontem, em agosto de 2024, uma simples mudança, esse japonês fez o Nikkei despencar 12% em uma única sessão. O Banco Central do Japão aumentou levemente sua taxa, o Nikkei despencou 12%. Cuidado, muito cuidado. Se o iene começar a disparar das prateleiras, pode ser um efeito dominó que pode entrar em colapso, simplesmente. Tudo bem. Isso significa que teremos muito menos dinheiro. Haverá muito menos pessoas a pedir empréstimos em ienes para os emprestar a outros. Como deixará de valer a pena, tornará-se um pouco arriscado. Era isso mesmo. Era como ter 2 investimentos sem risco. Mas se o iene subir demais, o sistema simplesmente para de funcionar. Por isso dizem que o iene é o canário da liquidez mundial. É um fator chave, mas também um fator de fragilidade. Então, o grande tema, o assunto do dia, o grande tema é a inteligência artificial após o terremoto de sexta-feira. No centro do debate, na verdade, temos a Nvidia, cujo valor está beirando 5 trilhões de dólares. A menor decepção já não é perdoada e na sexta-feira a ação caiu 6%. 6% de 5 trilhões? Rapidamente fazendo as contas, isso é muito. São 300 bilhões que evaporaram só para a Nvidia. Por outro lado, os grandes bancos continuam extremamente otimistas. Eu olhei as últimas análises. O Morgan Stanley ainda vê a Nvidia em torno de 250 dólares, ou seja, mais de 20% de potencial. E temos um grande banco americano, então a Nvidia é o ativo preferido dele. Ele mira 275 dólares e considera, no último comunicado que fizeram neste fim de semana, que a pressão atual, a queda, de qualquer forma, é relativamente passageira porque a demanda está extremamente sólida. Então temos nosso cenário também que se resume basicamente em 2 momentos, uma inflação controlada e, na quarta-feira, teremos a inflação americana, uma inflação controlada, o que significa que as taxas de juros não deverão subir. Depois, bons resultados da Oracle na noite de quarta-feira. Além disso, esse seria o cenário ideal, que confirmaria o apetite por tudo que envolve inteligência artificial e cloud.
o que pode transformar essa queda que tivemos em uma oportunidade de compra. Então, é na quarta-feira. Acho que tudo vai depender dos resultados da Oracle e da inflação. Esse é o cenário ultra positivo, o cenário negativo. BCE é o contrário. Temos uma inflação que aumentou nos Estados Unidos, então as taxas correm o risco de subir. E aí, isso não é nada bom para todas as empresas de IA. Já vimos isso antes. E também, se os resultados da Oracle não forem excelentes, poderemos ter um endurecimento do Federal Reserve americano e uma empresa de 5 trilhões de dólares, como a Nvidia, que precisa tomar empréstimos. Qualquer pequena variação nas taxas de juros custa bilhões para ela. Então hoje temos uma sessão macroeconômica. Tô um pouco lento. Hoje, bom, eu vou ser um pouco mais rápido. Tenho tantas coisas para contar para vocês e tô cansado. Além disso, o ritmo não tá extraordinário. O ritmo da fala. Atenção. Vejo que tem gente com a mente maliciosa aí, hein? Hoje temos uma sessão macroeconômica que tá calma. Quarta-feira que vai ser importante. E eu me pergunto se o mercado, durante as próximas 48 horas, segunda, terça e parte da quarta-feira, não vai ficar esperando. São essas estatísticas que vão mostrar se eles vão começar a recomprar IA desenfreadamente ou se, ao contrário, vão ser ainda mais cautelosos. Aqui, na verdade, não houve perda de dinheiro. Subiu 30%, caiu 4%. Então, eles ganharam muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. A única questão que se coloca é se eles vão realizar o lucro agora, imediatamente. Ou se eles tentam ganhar um pouco mais pensando, bom, se isso voltar a subir, seria bom eu ainda ter muitas ações. Vamos ver. De qualquer forma, como eu disse, acho que o momento chave é na quarta-feira. Se você quiser aprender muita coisa sobre bolsa e passar uma semana comigo, e vamos operar ao vivo. Então não hesite em vir ao meu seminário. Em Andorra, que acontece de 5 a 12 de julho, ainda restam 3 vagas, e de 12 a 19. E agora acho que só resta uma vaga depois disso. Depois vai ter que esperar, porque o próximo será no Canadá em 2000 e agora estamos em 26. Em 2027 será no Canadá, em 2028 nos Estados Unidos, em 2029, se tudo correr bem, no Japão em 2030 será em Veneza. Então, para voltar a ficar perto da França e da Bélgica, a realização de um próximo seminário talvez só aconteça daqui a 4 anos. Vamos lá, para concluir, o medo despertou de repente depois 2 meses de complacência não parou de subir. É um pouco louco mesmo sim. Um índice que sobe 30% em um mês. A gente não vê isso todos os dias, então vamos respeitar os índices. Vamos manter a calma e evitar agir no impulso. O verdadeiro juiz de paz não é a sessão de hoje nem a de amanhã, é a sessão sobre a inflação. Quarta-feira, aí sim poderemos tomar decisões de verdade, e enquanto isso, vamos escalpar tranquilamente em níveis-chave. E muito importante, eu acho, o fio condutor, se aqui posso dizer assim, é o iene, em torno de 160 ienes por dólar para ficar de olho. Enquanto isso se mantiver, tá tudo certo. O problema continua restrito à tecnologia, por assim dizer. Se o iene disparar, talvez seja um problema de liquidez em escala global. Vamos ver. Ainda temos tempo para isso, pelo menos 48 horas. Então, vocês se lembram que eu falei de um exército discreto só para uma pequena anedota? Pois bem, no final dos anos 1990, a revista The Economist apelidou de Madame Watanabe, que é a multidão. Pequenos investidores japoneses que, após o estouro da bolha, colocaram o dinheiro da família nos mercados de câmbio. Em 2007, esses traders, digamos, de pantufas e um pouco mais velhos, representavam quase 30% das negociações de moedas em Tóquio. A tal ponto que um dirigente do Banco Central do Japão, brincando, mas ainda assim muito sério, os japoneses são sempre sérios mesmo quando brincam, dizia: onde antes os anões de Zurique desestabilizavam os mercados financeiros, as donas de casa de Tóquio, elas os estabilizam. Então, isso foi há 10, 15, 20 anos atrás. Hoje, Madame Watanabe está viva. Sua carteira balança um pouco, ela tem menos liquidez. E além disso, seu filho não faz como ela.
Ele se arruína comprando Bitcoin, esperando se tornar milionário em 24 horas. Mudança de geração. Mas lembrem-se disso. Quando falarem de Matt Smatton, Watanabe, agora vocês saberão o que é. Obrigado por ter compartilhado este momento comigo. É um grande prazer. E a partir de amanhã, se você estiver curioso, vou abrir meu universo para você. Você já conhece um canal no YouTube? É este canal aqui, o canal de trading. Mas também vou abrir para você novos canais. Um canal de economia, história, psicologia e notícias. Tudo que eu gosto. E teremos 2 encontros diários, o Good Morning Trading, que você conhece de manhã, e à noite teremos o Gosto de Eventos Crônicos Hall para ter um pouco de perspectiva sobre as notícias. Amanhã eu passo os links para você se inscrever. Então eu separei os universos porque, como as pessoas são burras, sempre é preciso levar em conta que as pessoas podem ser burras. Quando eu fazia vídeos de história no meu canal de trading, eu tinha só gente reclamando. Bom, é isso, se você não gosta de história, não precisa forçar a barra. E no meu canal de história não tem problema. Se você não gosta de psicologia, não precisa se inscrever no canal de psicologia. Não se preocupe, você vai continuar no seu cantinho mais fechado. Então é isso, trading, economia, história, psicologia e notícias. As notícias estão bombando, 5 canais, 2 programas diários. Só precisa criar um hábito, se inscrever e continuar sempre curioso. Isso é um jingle de Phonic. Eu trabalhei nisso, acho ruim, mas não encontrei nada melhor. É isso, um abraço para vocês, até amanhã e vocês terão os links para se inscrever. Depois, vocês terão os primeiros vídeos de história, economia e psicologia. E também sobre as notícias atuais, um abraço para vocês. Tchau!